Prazer grande nós estarmos aqui na igreja, cultuando a Deus, louvando a Deus. Eu agradeço a Deus pela sua vida, agradeço a Deus aí você que está na sua casa, e aos irmãos que estão aqui na igreja também. Que bom nós estarmos juntos, cultuando, adorando ao Senhor. Então, que Deus nos abençoe nesse dia. Eu gostaria de compartilhar um texto da palavra de Deus com vocês. E esse texto se encontra lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, e nós vamos ler do versículo 24 até o versículo de número 28. Eu sempre me pergunto, eu fico me perguntando, se eu fosse pregar um último sermão, qual sermão eu pregaria? Se eu tivesse que pregar uma última mensagem, pensar num texto bíblico, para compartilhar uma última mensagem, que mensagem seria essa? Qual seria essa mensagem? Eu penso que a coisa ela tem um pouco a ver como se fosse uma última ação na vida da gente. O que nós faríamos? E eu, na semana passada, enquanto ouvia o pastor Franco pregar, eu li a minha Bíblia e durante a mensagem do pastor, eu creio que Deus me deu esta mensagem, que está aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 24 a 28. E quando o pastor acabou de pregar a sua mensagem, eu acabei de fazer esse esboço que está aí. Eu gostaria, nesse domingo, você vai perceber, eu não vou pregar na primeira pessoa do singular, como eu normalmente faço as minhas frases de transição, mas vou pregar na segunda pessoa do plural. Isso significa que eu estou incluindo vocês e não estou me incluindo. Então hoje eu vou dizer para vocês o que eu penso que nós, como cristãos, devemos fazer. E o que eu penso que vocês devem fazer como igreja de Cristo, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Então eu gostaria de ler esse texto que é um prelúdio da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Aqui há uma desordem cronológica do final do versículo 18, do capítulo 18, com o início do capítulo de número 19. Parece que Paulo vai e volta para Éfeso e Corinto. Mas o que tinha acontecido aqui na realidade é que Paulo havia passado 1 ano e meio em Corinto, e essa informação a gente tem no versículo de número 23, embora o texto não diga que Paulo ficou 1 ano e meio lá, ele ficou muito tempo. Os comentaristas defendem que Paulo teria ficado 1 ano e meio em Corinto, capítulo 18, versículo 23. Saindo de Corinto, Paulo foi a Éfeso, e passou por Éfeso, deixando lá Áquila e Priscila, que eram companheiros de viagem com ele, e pouco tempo depois chegou lá um terceiro personagem, que vai passar a fazer parte agora do contexto bíblico, que é um homem chamado Apolo. E Apolo chega então a Éfeso e vai dizer o texto que ele conhecia o batismo de João apenas. É interessante você perceber, lendo o capítulo 19, nós não vamos ler, que Paulo havia passado por Éfeso, porque parece que havia esse problema lá. Eles conheciam o batismo de João, mas eles ainda não tinham sido tomados pelo Espírito Santo. Um dos 4 episódios no livro de Atos dos Apóstolos, temos apenas 4 episódios em Atos, em que as pessoas são batizadas com o Espírito Santo. E eles começam a falar em línguas, eles começam a falar em profecias. Isso está escrito ali no início do capítulo 19. Parece, não há uma justificativa do porquê Lucas diz que Apolo foi para Éfeso. Mas parece que ele foi para Éfeso para poder ter o seu ministério de uma maneira mais completa. Ele estava pregando, ele era ousado na sua pregação, ele conhecia o batismo de João, ou seja, ele conhecia o batismo de arrependimento, mas ele ainda não tinha sido tomado pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer isso para os irmãos, e aí uma outra observação que eu vou fazer, um outro parênteses que eu vou fazer, é que nesse tempo que nós estamos, a gente tem falado muito desse negócio de novo normal. Aí eu pergunto para vocês, será que esse novo normal existe para a igreja cristã? Será que esse novo normal existe para a fé evangélica? Será que esse novo normal faz ou vai fazer com que a mensagem do Evangelho seja nova? Porque nós pregamos uma mensagem que ela vai de mais de 2000 anos, quase 2000 anos tem essa mensagem.
Então, como que essa mensagem, digo entre aspas, ou esse evento entre aspas, jurássico, dinossauro, antiquado, como é que esse evento tão passado se encaixa nessa realidade nova que nós estamos vivendo e que todas as pessoas estão falando que nós estamos vivendo? O que eu quero dizer para você nessa manhã é: que igreja nós devemos ser a partir daqui? Que igreja nós vamos ser e nós vamos precisar ser a partir daqui? E que igreja vocês vão precisar ser a partir daqui? É fato que os nossos métodos, que a nossa estrutura organizacional, é fato que as nossas organizações, elas terão que se adequar a esse novo tempo, embora a nossa mensagem ela continue sendo de 2000 anos, ou nos dada há cerca de 2000 anos. Então, o que eu acho interessante aqui na pessoa de Apolo, é que ele vai pregar a mensagem no seu tempo, ele vai pregar a mensagem para essas pessoas, e essa mensagem que ela vai pregar, ela nunca vai deixar de ser atual. É por isso que eu vou falar, na minha frase de transição, na segunda pessoa do plural, deste velho novo normal. É um novo normal, mas que é antigo. É um novo normal que não é ultrapassado. É um novo normal que vem de longa data. E é um novo normal que vai nos fazer refletir acerca da nossa própria percepção de vida cristã. Então, o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 24, até o versículo de número 28, a Bíblia diz assim: Neste meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente, poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Lembra? Priscila e Áquila haviam sido instruídos por Paulo em Corinto, e Paulo, ainda viajando, passou por Éfeso e deixou Áquila e Priscila lá. Quando Apolo chegou pregando, Áquila e Priscila disseram: olha, ok, você está pregando certo, mas está faltando alguma coisa para você. Verso 27. Querendo ele percorrer a Caia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando, por meio das Escrituras, que o Cristo é Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Bom, então a introdução eu já passei para os irmãos. Eu já comentei com os irmãos o contexto histórico aqui, em que Lucas está escrevendo o relato da sua segunda viagem missionária, prestes a entrar na terceira viagem missionária. E o meu argumento nessa manhã é falar sobre essa mensagem velha, antiga, de cerca de 2000 anos, mas que ainda assim continua sendo uma mensagem muito nova. John Stott escreveu um livro em 1991 intitulado Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. E é interessante você ler esse livro em que Stott ele argumenta que um cristão ou um crente, ele deve estar sempre atento ao que o mundo diz, mas sempre atento também ao que o Espírito diz. Ele começa já na introdução do seu livro falando, existe esse negócio de cristianismo contemporâneo? E ele vai dizer que sim. Ele diz, mas como nós vamos pregar o Evangelho, falar do Evangelho para as pessoas, se a nossa mensagem ela é tão antiga? E aí ele responde já lá no seu livro, que muitas pessoas hoje, elas não aceitam o Evangelho, não é porque elas não querem o Evangelho, ou porque elas acham o Evangelho falso, mas elas não recepcionam o Evangelho, porque não conseguem perceber o sentido que o Evangelho faz para a vida delas hoje. O mesmo que um monge trapista, chamado Thomas Merton, escrevia, você lembra, ele era um monge, escreveu vários livros na década de 30 ou 40, não lembro,
Mas ele dizia, eu passo 6 meses dentro de eu conversava isso lá em casa essa semana, com a família, eu passo 6 meses dentro de um mosteiro ouvindo o Espírito, mas 6 meses no mundo, ouvindo a voz daquilo que o mundo diz. Então, muitas vezes, nós não conseguimos nos comunicar com as pessoas nesse novo tempo, porque nós temos uma mensagem que ela é antiga, mas não temos a percepção de fazer com que essa mensagem faça sentido neste tempo. Com que a mensagem faça sentido nesse tempo. As pessoas não estão desinteressadas muitas vezes no Evangelho, porque o Evangelho é falso. Quero aqui citar Aristóteles de novo. Não é porque o Evangelho é falso, mas porque talvez a Igreja de Cristo, talvez porque vocês não consigam mostrar para as pessoas o sentido que o Evangelho faz na vida delas hoje. Então agora eu me incluo, talvez nós devêssemos pensar melhor a maneira como nós desejamos ser igreja, ou fazer igreja, para comunicar o Evangelho às pessoas, já que essa é nossa missão. Então, nesta manhã, eu gostaria de compartilhar com vocês esse texto da Bíblia e falar sobre um tema que vai aparecer aí para você, que é a velha, mas sempre nova vida cristã. Sim, a vida cristã, ela é velha, ela começa de longa data, mas ela é nova ao mesmo tempo. Ela é nova ao mesmo tempo. E olhando para esse texto aqui de Atos capítulo 18, temos aqui 5 coisas que Apolo fazia, ou 5 posturas que ele tinha, que essas posturas devem ser adequadas à vida de vocês. Coisas que talvez vocês devam pensar melhor, refletir melhor, sobre como vocês serão igreja daqui para frente. Então, a primeira lição que a gente tira desse texto é que neste velho, novo normal, vocês devem ser, essa é a primeira lição, nas escrituras poderosos. Isso está escrito no versículo 24, olha o que diz o texto. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Veja que interessante, ele não apenas recitava as escrituras, ele não apenas falava das escrituras, ele era poderoso nas escrituras. Talvez aqui você pudesse puxar na sua mente aquela ideia do super-herói que tem poder. O Homem-Aranha, ele faz assim, sai a teia, ou assim, sai a teia. Eu sou da época do Ultraman, isso tem muito tempo. Eu não sei mais qual é o nome do super poderoso hoje, mas tem lá, lá em casa nós assistimos as meninas super poderosas, a Docinho, a Florzinha e a Lindinha. Então tinha lá, nós assistimos as meninas super poderosas. E veja que elas faziam coisas fantásticas, né? Coisas apenas dos desenhos animados mesmo. Elas pensavam aquelas coisas assim, eram coisas absurdas, e elas voavam, e elas pegavam, o prédio nas mãos, através da ação delas. Interessante observar que a pregação de Apolo era uma pregação poderosa, ele poderoso nas escrituras. Você sabe, tem um autor, um teólogo muito conhecido, faleceu agora, se eu não me engano, há pouco tempo, o J.A. Packer, ele dizia, a palavra de Deus, é Deus falando. Quando nós lemos a palavra de Deus, é Deus quem fala. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós somos instrumentos, nós somos boca de Deus. E aí esse homem chamado Apolo, que veio de Alexandria. Você lembra, Alexandria ficava no norte da África. E você lembra que no início da época da igreja cristã, a biblioteca de Alexandria era a maior do mundo, 7 milhões de livros ou de pergaminhos. É do norte da África que vem outros pais da igreja que foram muito importantes na vida cristã. Tertuliano, Cipriano, Constantino era do norte da África, Orígenes, também se eu não me engano. Todos eles. A nossa história, a história do cristianismo, tem muito daquilo que os pais apostólicos ensinaram para nós, oriundos desse lugar. Então, Apolo, ele vem de lá, e o texto bíblico diz que ele era eloquente. E a palavra eloquente, ela pode significar tanto um homem hábil no uso das palavras, como um especialista em ideias e pensamentos. Então diz o versículo 24, neste meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Ele conhecia as escrituras.
Você lembra que há não muito tempo atrás, talvez há uns 10 anos, um pastor batista, Albert Mohler, começou um projeto nos Estados Unidos, um movimento nos Estados Unidos, contra o analfabetismo bíblico. Analfabetismo bíblico. Então, se nós queremos, se vocês querem ser uma igreja relevante neste velho novo tempo, se vocês querem ser uma igreja relevante na comunidade de vocês, na cidade de vocês, no mundo de vocês, nesse velho novo tempo, vocês precisam ser poderosos nas Escrituras. É aquela ideia mesmo, de quando você abre a sua boca para ler um texto, quando você abre a sua boca para falar da palavra de Deus, quando você abre a sua boca para evangelizar alguém, compartilhar o evangelho a alguém, dali deveria sair poder. As pessoas deveriam ser impactadas. Então só haverá uma maneira nesse novo tempo, neste novo caminho, nessa nova época que nós estamos, de sermos uma igreja, de vocês serem uma igreja relevante. Se houver na boca de vocês, na vida de vocês, na mente de vocês, eloquência, não no sentido de declaração apenas, mas de conhecimento sim da palavra de Deus, das coisas de Deus. Então essa é a primeira lição que a gente tira de Apolo. A segunda lição que a gente tira desse texto, está aí no versículo de número 25, é que neste velho novo normal, vocês devem ser no espírito fervorosos. Se nas Escrituras vocês têm que ser poderosos, vocês devem ser no espírito fervorosos. E aqui tem uma coisa interessante, porque pelo menos na minha Bíblia, espírito está com letra minúscula. Aqui não é Espírito Santo. Aqui o texto não se refere ao Espírito Santo. Aqui não se refere a ser tomado pelo Espírito Santo. Não é isso. Até porque o texto mesmo vai dizer que Apolo não conhecia o batismo no Espírito. Mas o que significa dizer que havia esse espírito fervoroso? Quero fazer duas observações inicialmente. A primeira delas é que o texto diz no início do verso que ele era instruído no caminho. A palavra instruído aqui no grego, katecômenon. Você lembra lá, muito comum na igreja católica, no catolicismo, a classe de... Aliás, acho que até a questão da catequese, mas há muitos anos na igreja batista, na denominação batista, nós tínhamos a classe dos catecúmenos, ou seja, a classe dos instruídos, ou a classe da instrução. Ele era instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso no Senhor, falava e ensinava. A palavra ensinar aqui, de didática, edisdaque no grego, de didática. Ele ensinava, ele era instruído. Então ele falava e ele fazia isso com precisão a respeito de Jesus. Ou seja, não havia dúvidas para ele quem era Cristo. Não havia quaisquer sombras de dúvidas de quem era Cristo, de quem era Jesus. Ele sabia explicar quem era Jesus. E mais, aqui no final, ele vai dizer aqui, eu vou citar isso mais à frente, versículo 28, que o Cristo é Jesus. Você lembra que o termo Cristo relacionado com o papel de Messias, aquele que viria, por isso que Jesus é o Cristo, o Messias, aquele que viria. Então é interessante porque Apolo ele ensinava com precisão, mas ele conhecia apenas o batismo de arrependimento, que era o batismo de João. Talvez por essa razão ele tenha ido a Éfeso, já que no início do capítulo 19, Paulo vai falar em Éfeso, parece que havia esse problema lá. Eles conheciam o batismo de João, mas ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo. Então, é por isso que eu falei no início da nossa reflexão que há um problema na ordem cronológica, você tem que ir e voltar um pouco, entre o final do 18 e o início do 19. Mas Paulo, quando chega em Éfeso, ele ensina sobre o batismo no Espírito Santo. As pessoas começam a falar em línguas, elas começam a profetizar. E aí então, neste meio tempo, é o início do versículo 24, Apolo chega lá. E ele vai agora conhecer o batismo do Espírito Santo. Mas até então, não. Mas o texto diz que ele era fervoroso no Espírito. Isso significa dizer que Apolo, ele não estava apenas passando por um movimento. Isso significa dizer que havia algo dentro dele que o impulsionava a fazer aquilo. Em outras palavras, Apolo estava fazendo uma coisa que muita gente critica. Ele tanto tem razão para ensinar com eloquência,
como ele tem amor para instruir com precisão. Muitas pessoas acham que razão e amor, elas não caminham juntas. Muitas pessoas acabam achando que o conhecimento atrapalha o amor. E o outro, que o excesso de empenho emocional atrapalha a razão. Mas Apolo unia duas coisas. Ele tanto era desejoso de conhecer, como ele tinha amor por aquilo que ele fazia. O apóstolo Paulo, quando escreve Coríntios, ele vai dizer que se nós não tivermos amor naquilo que nós fazemos, nada vale. Se você não tem amor nas coisas que você faz, nas palavras que você diz, nas críticas que você faz, em relação a tantas coisas, no instrumento talvez que você toque, numa mensagem que você pregue, numa visita que você faz, numa classe que você ensina, talvez até numa oração na sua casa, num pequeno grupo na sua casa. Talvez isso não tenha tanto sentido. Mas é interessante porque Apolo era fervoroso no espírito. Havia um ânimo no coração dele. Havia um ânimo na vida dele de fazer com precisão as coisas a respeito de Jesus. Então ele era fervoroso no espírito. E veja que ser fervoroso no espírito, ela é uma mensagem que pode vir das primeiras páginas da Bíblia, desde o Gênesis. É uma mensagem que ela nunca vai ficar velha. Uma igreja, ou a igreja de Cristo no novo normal, é provável que ela vai precisar ser tão fervorosa em seu organismo, muito mais do que na sua organização. É provável que a igreja de Cristo, nesse novo normal, ela precisa enfatizar muito mais a fé, a comunhão, a piedade, a vida cristã, a meditação. É provável que nesse tempo de novo normal, nós vamos precisar refletir muito acerca desse fervor no espírito que permeia e que enche o coração da gente. Então, nesse velho e novo normal, vocês devem ser fervorosos no espírito de vocês. Deve haver fervor no espírito de vocês. Deve haver paixão no espírito de vocês. Deve haver ânimo. Deve haver disposição. Porque senão vocês não vão conseguir ser igreja. Vocês não vão conseguir ser uma igreja que prega a palavra de Deus poderosamente e nem que vive a vida diária de vocês com um amor fervoroso. O texto bíblico diz que Apolo, ele era fervoroso no espírito. Uma terceira lição que a gente tira desse texto, está no versículo 26, é que nesse velho e novo normal, vocês devem ser na pregação audaciosos. E isso está escrito no versículo 26. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Veja onde ele falava ousadamente. Ele não falava ousadamente dentro da casa dele. Ele não falava ousadamente dentro do quarto dele. Ele falava ousadamente onde ele sabia que as pessoas iriam criticá-lo. Ele falava ousadamente justamente nos lugares onde ele sabia que ele teria oposição. Então ele entrou na sinagoga, diz o texto. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, Priscila e Áquila. Tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expunha o caminho de Deus. Mas o que eu acho fantástico nesse texto é que ele está pregando num lugar onde a princípio seria inconcebível. E é interessante como muitas vezes a igreja de Cristo hoje, ela vai ter medo de pregar as coisas que ela sabe que ela precisa pregar. Eu não tenho dúvidas nenhuma que quando sai um decreto de qualquer órgão, do governo federal ou estadual municipal, proibindo a igreja de se reunir, eu não tenho qualquer dúvida que isso é ilegal. Isso à luz da Constituição da República, artigo 5º, isso é ilegal. A Declaração Universal dos Direitos dos Homens diz que isso é ilegal. O Pacto Internacional dos Direitos Civis, recepcionados aqui no Brasil em 1991, ele é de 1966, recepcionado aqui em 1991, diz que é ilegal. Que o Estado não pode interferir na vida religiosa das pessoas. Sejam elas cristãs, protestantes, sejam elas espíritas, sejam elas da matizes afro-americanas, não interessa. O direito a culto, o direito à reunião, ele é um direito defendido nas Escrituras Sagradas.
Então, é interessante, eu não tenho a mínima sombra de dúvidas acerca desse respeito. Foi por essa razão que no final do mês de maio, eu e o irmão José Augusto, que está aqui, fomos lá no prefeito e eu entreguei o documento, dizendo que o que ele estava fazendo era ilegal. Então, se nós queremos que essa velha mensagem, ela seja atual hoje, ela seja relevante hoje, nós não precisamos ou não devemos ter medo de pregar aquilo que a palavra de Deus nos ensina que é correto. Porque quando nós abrimos mão da nossa liberdade, faça uma promessa de segurança, escutem o que eu estou falando, no futuro nós não teremos nem liberdade nem segurança. Nós não teremos nem liberdade e nem segurança quando nós negociamos a nossa liberdade de culto, de fé, baseada numa promessa de segurança. Então deveria caber à igreja local, ela que deveria tomar as medidas para cuidar da saúde nesse aspecto dos seus membros, para recepcioná-los na igreja. O John MacArthur, na semana passada, há uns 15 dias, publicou um material lá, dizendo por que a igreja dele, a Igreja da Graça lá dos Estados Unidos, argumentava, e os presbíteros da igreja dele, os líderes da igreja fizeram um documento, o que os Estados Unidos estão fazendo conosco é ilegal, nós não concordamos, e nós não vamos fechar a nossa igreja, por causa do decreto de vocês, por causa do que vocês estão dizendo. O faremos porque temos consciência que devemos cuidar dos nossos membros. Então, Apolo, ele está na sinagoga, falando ousadamente daquilo que ele entendia que era certo. Ele está na sinagoga defendendo os seus valores. Ele está na sinagoga defendendo os seus valores. E aí eu digo para vocês que continuarão sendo igreja e que os nossos filhos darão continuidade à igreja. Eu diria para vocês, nós jamais vamos poder negociar com divórcio, nós jamais vamos poder negociar com o homossexualismo, nós jamais vamos poder negociar com corrupção, jamais vamos poder negociar com movimentos ideológicos, políticos, que solapam a fé cristã, O que eu diria para vocês é que vocês devem continuar ousadamente pregando a palavra de Deus. Isso que eu diria para vocês. Eu diria para vocês que se vocês querem, e se de alguma forma nós queremos, ser uma igreja relevante, que faz diferença mesmo, que serve para alguma coisa, nós vamos precisar pregar, e vocês vão precisar pregar a palavra de Deus ousadamente, como Pedro pregou em Jerusalém, lá em Atos capítulo 2, do versículo 14 ao 41, e muitas pessoas se converteram. Como Paulo pregou no Areópago de Atenas, lá no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, falando sobre o Deus desconhecido. Então, essa velha e nova mensagem cristã, ela terá relevância se nós, Igreja do Senhor Jesus, continuarmos pregando ousadamente o Evangelho, não apenas aqui na igreja, mas principalmente fora dela. A quarta lição que a gente tira desse texto, está aí no versículo número 27, diz assim, neste velho novo normal, versículo 27, quando querendo ele percorrer a Caia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido. A quarta lição que a gente tira desse texto é que nesse velho novo normal vocês devem ser no discipulado cuidadosos. Veja que Apolo está pregando e ele chega agora em outro lugar e ele recepciona, diz o texto, auxílio muito especial, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam sido cridos. As pessoas estavam se convertendo. E Apolo estava auxiliando essas pessoas. Ele estava cuidando delas. Ele estava pensando nelas. Ele estava preocupado com elas. Havia uma preocupação com aqueles que estavam aderindo à fé. Aí eu digo para você aquilo que eu disse inicialmente. Se nós queremos ser uma igreja
se vocês querem continuar sendo uma igreja relevante daqui para frente, necessariamente nós vamos precisar pensar mais em organismos do que em organização. Estava em casa essa semana mexendo num livro, até trouxe para mostrar para você. Recomendo que você leia. Esse livro aqui é do Colin Marshall, A Treliça e a Videira. E é interessante que nesse livro, ele cita Baxter, pastor reformado. Aqui é reformado, pastor aprovado. Livro escrito em 1656. Interessante, Colin Marshall citar Baxter em 1656. Por acaso eu tinha os livros em casa. E aí eu fui ler o que Baxter escreveu em 1656. Peguei apenas uma frase. Tenho descoberto algumas pessoas que têm sido ouvintes infrutíferos. Obtiveram mais conhecimento e arrependimento em meia hora de conversa íntima do que em 10 anos de pregação pública. Veja, Richard Baxter, em 1656, ele já escrevia que as pessoas, elas crescem mais na sua vida cristã em relacionamentos, em meia hora de relacionamentos, do que em 10 horas de pregação, aliás, 10 horas não minto, em 10 anos de pregação pública. Então é interessante você observar o que Apolo está fazendo aqui. Apolo, ele tem uma disposição de investir na vida do outro. Ele tem uma disposição de cuidar do outro. Ele tem uma disposição de auxiliar muitos, aqueles que mediante a graça creem no Evangelho. É a lição do versículo número 27. Então eu diria para você, em que neste velho novo normal, em que provavelmente as nossas reuniões públicas, elas continuarão tendo restrição de muito tempo, haverá, a meu ver, creio eu, apenas uma maneira de a gente continuar sendo uma igreja, de vocês continuarem sendo uma igreja relevante e audaciosa nesse tempo. É se vocês investirem em pequenos grupos e vocês investirem em discipulado. Eu não consigo pensar uma outra maneira. Se nós continuarmos, se vocês continuarem pensando ser igreja, realizando eventos, escutem o que eu estou dizendo, provavelmente em pouco tempo, os nossos bancos estarão vazios definitivamente. Então Apolo, ele auxilia muito aqueles que mediante a graça estavam crendo. Ele auxiliava muito. Ele desejava muito. Ele desejava muito isso. E ele investia na vida dos outros. Ele investia na vida dos outros para ensinar aquilo o que ele acreditava. Por fim, a última lição que nós tiramos aí, ela está escrita aí no versículo de número 28, é que neste velho novo normal, vocês devem ser na doutrina operosos. Isso está escrito no versículo 28. Porém, com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Então veja, Apolo, ele abria as Escrituras e ele conseguia, olhando para as Escrituras, defender a sua fé. Defender a sua fé. Ele conhecia aquilo, o que ele cria. Ele conhecia. E ele não tinha medo de defender a sua fé. Você lembra que ao longo da história do cristianismo e ainda hoje, muitas pessoas estão ainda se perguntando quem é Jesus? Quem é Jesus? E é fato que muitos crentes não conseguem explicar quem é Jesus. Você lembra de um homem chamado Thomas Jefferson? Ele foi presidente dos Estados Unidos de 1801 a 1809. E eu não sei se você sabe, mas em 1804, Thomas Jefferson lançou um livro onde ele tirava dos evangelhos todos os milagres de Jesus. Influenciado pelos deístas iluministas do século XVII,
ele fez um livro tirando todos os milagres de Jesus, porque na percepção dele, Jesus tinha que ser apenas razão. O título do livro é A Filosofia de Jesus de Nazaré, que ele reeditou em 1820, com outro nome, mas fazendo a mesma coisa. A vida e a moralidade de Jesus de Nazaré. Então, para Thomas Jefferson, Jesus ele era um homem da razão. Um homem da razão. Agora, pasmem, vocês lembram que em 1925, um sujeito chamado Bruce Barton, ele escreveu um livro, The Man Nobody Knows, que o Heitor Júnior vai traduzir para nós aqui, O Homem que Ninguém Conhece, 1925, aonde ele dizia que Jesus ele era um homem empreendedor. E ele se baseava no texto de Lucas, capítulo 2, versículo 49, quando Jesus respondeu para os seus pais: me convém cuidar das coisas do meu pai. Então, para ele, Jesus, ele era um homem de negócios. Você lembra, já deve ter ouvido falar, que em 1971, a Broadway, lá nos Estados Unidos, ela estreou um musical. Eles têm um musical chamado Jesus e o Palácio de Godspell. Godspell significa feitiço. Onde Jesus, naquele musical, é retratado como um palhaço que faz bobeiras, que faz palhaçadas o tempo inteiro. Você lembra que na parada gay aqui, não muito tempo, Jesus foi retratado na parada gay como um homossexual. E as pessoas vão hoje, ainda nesse tempo, retratar Jesus. Eu tenho um livro em casa intitulado Jesus para Presidente, escrito por um americano. Então as pessoas elas veem Jesus como um homem da razão, veem Jesus como um palhaço, veem Jesus como um gay, veem Jesus como um negócio, veem Jesus como um homem político. A pergunta que eu faço a vocês é: o que a Bíblia fala acerca de quem Jesus é? E vou mais longe. O que vocês, Igreja de Cristo, dizem, creem que Jesus é? Então Apolo, ele entrou lá e ele convencia publicamente os judeus. Você sabe o que é convencer um judeu de quem é Jesus? Você tem noção? Você tem noção o que é converter um judeu ao cristianismo? Então diz o texto, que com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando, por meio das Escrituras, que Cristo é Jesus. E aí eu quero lembrar você uma coisa que interessante. No Novo Testamento, não havia Novo Testamento escrito. No Novo Testamento, praticamente não existiam os livros proféticos, alguma coisa. No Novo Testamento, existia a Torá. Existia Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio, apenas. E Apolo pegava os 5 primeiros livros da Bíblia e olhando para os primeiros 5 livros da Bíblia, que não citam o nome de Jesus, ele conseguia provar, pelos 5 primeiros livros da Bíblia, que Jesus era o Cristo. Você consegue provar, pelos 5 primeiros livros da Bíblia, que Jesus é o Cristo? Ele é o Messias, Ele é o Salvador, Ele é o centro da mensagem evangélica. Apolo conseguia fazer isso. Ele conseguia fazer. E ele conseguia fazer sem internet, ele conseguia fazer sem comentário, sem léxico, ele conseguia fazer sem grego e hebraico. Não, sem grego e hebraico não. Sem grego tudo bem, mas sem hebraico não, porque era escrito em hebraico. Mas ele conseguia pegar os 5 primeiros livros da Bíblia. Não é interessante isso? Talvez nós pudéssemos, aproveitar que a nossa educadora está aqui, talvez nós pudéssemos ter uma classe de escola bíblica dominical, um trimestre. Jesus no Pentateuco. Vamos provar. Jesus no Pentateuco. Um saudoso professor meu, o pastor João Falcão Sobrinho, tem um livro intitulado Jesus em todos os livros da Bíblia. Ele demonstra lá um livretozinho, eu tenho na minha casa, de como nós encontramos Jesus de Gênesis a Apocalipse. Então, nesta manhã, quando nós celebrarmos a ceia do Senhor, meus irmãos,
Nesta manhã, quando nós nos apropriarmos do corpo e do sangue de Cristo, nesta manhã, quando nós trazermos à nossa memória o que Jesus fez, nós precisamos entender que a mensagem do Evangelho, ela é antiga, mas ela continua sendo nova. Você pode me perguntar, pastor, o que a gente vai fazer então para pregar essa mensagem nova? Eu diria para você, vocês vão precisar ser nas Escrituras poderosos. Vocês vão precisar ser no Espírito fervorosos. Vocês vão precisar ser na pregação audaciosos, no discipulado cuidadosos e na doutrina operosos. Amém, meus irmãos? O meu desejo é que Deus abençoe sua vida, que você continue sendo um crente relevante, que a nossa igreja ela continue sendo uma igreja relevante, aonde ela está, e relevante para o reino de Deus.